aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. E eu creio que hoje é apenas um momento em que Deus vai preparando a mesa, porque tem coisas muito grandes que você será ministrado ainda e receberá muito da parte de Deus. Eu quero aqui agradecer por mais essa oportunidade que me é concedida de voltar a estar com vocês e servir a esta igreja. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande. Eu me sinto muito feliz de poder cooperar junto ao pastor Alex, a nossa pastora e a todos vocês aqui. Eu quero ler a palavra de Deus com você. E eu queria que você, tomando a sua Bíblia, abra, por favor, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 2. Primeiro livro dos reis, no capítulo 2. Quantos estão muito felizes por estarem na presença de Deus? Diga glória a Deus comigo. Pronto. Esteja com seu coração aberto e ligado ao coração de Deus. Nós vamos ler primeiro livro dos reis, capítulo de número 2. Os versículos que eu quero estar lendo de forma rápida e prática são os versos de número 26 e 27. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, versos de número 26 e 27. Diz assim: E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca de Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar. Eu queria que você repetisse, antes que eu continuasse o versículo, essa parte aí do verso 27. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar. Repita isso bem alto. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Olhe bem para mim aqui. Eu só vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já foi jogado fora? Tem alguém? Não tem ninguém. Eu vou falar aqui. Pronto. Eu já fui jogado fora. Eu já fui. Tem alguém mais aqui que, olhando para mim, tem coragem de dizer assim: pastor, dependendo do nível de experiência, independente do nível de experiência dramática, doída que você tenha vivido na sua vida, você já se percebeu como que alguém te jogasse de lado, te esquecesse? Aumentou. Deixa eu ver, tem mais alguém? Porque às vezes alguém pensa que a gente, para ser jogado fora, alguém tem que pegar na infância e jogar na lata do lixo ou entregar para adoção. Mas eu estou falando aqui de um outro tipo de situação que eu sei que você conhece bem. E eu quero hoje compartilhar uma palavra profética da parte de Deus, justamente para quem foi jogado fora. Quem está se sentindo achado, ore por quem foi jogado fora. Porque quando eu estou falando de gente que foi jogado fora, eu estou falando de gente que está aqui e que carrega experiências que só Deus é que pode ajudá-los nesse caminho. É muito interessante o que está acontecendo aqui. O primeiro livro dos Reis, capítulo 2, está marcando um tempo de transição. Aparece aqui a figura de Davi, que está encerrando seus dias. E por tudo que ele passou, independente de tudo que ele passou, ele está encerrando seus dias com o coração em alta, porque ele conseguiu voltar ao lugar que Deus disse que ele seria rei, depois de ter passado fugas e mais fugas pelos desertos. Ele está tendo a oportunidade
de estar aqui nesse momento sendo assistido por dois grupos de pessoas. Primeiro, por gente que o considera ao extremo, ao ponto de estar à disposição dele para fazer qualquer coisa por Davi. Inclusive, tem 3 que estavam por ali dando assistência ao rei, que o rei um dia disse: eu tenho vontade, eu estou com desejo de beber da água do poço de Belém. E estes homens sabiam que a água que Davi estava desejando, ela estava ligada a um poço que os maiores inimigos de Davi estavam guardando. E esses homens, não temendo a sua vida, saíram em busca de um cântaro de água para saciar a sede de Davi. Coisa que Davi depois acabou nem tomando a água, porque disse: eles arriscaram o próprio pescoço por mim. Ele está assistido por gente que o considera ao extremo. Mas não para aí. Existe aqui, além daqueles que o consideram, gente que está ao redor dele e que de verdade o ama. E deixe-me dizer, Davi é alguém que poderia, através da sua vida, expor claramente que ele acreditou em muita gente cujo coração dele se apegou profundamente. E ele disse: esses aqui vão me amar até o final, e não amaram. Já teve outras pessoas que vieram se aproximando dele, e ele olhou para essas pessoas e não deu muito crédito, não levou tanto em consideração a vida dessas pessoas. E essas pessoas passaram a fazer parte, inclusive, dos 37 valentes que ele tinha. Essas pessoas passaram a amá-lo profundamente, foram com ele até o fim da sua vida. Mas tem uma terceira coisa muito significativa. Davi está vivendo os últimos momentos dele, e ele está conseguindo nesse momento, apesar de estar tremendo onde ele está conseguindo terminar esse momento com o coração dele em paz. Porque um capítulo antes disso aqui, alguém quase tomava o trono à força. Eu estou falando de Adonias. Fizeram uma festa, um banquete, tudo, sem avisar a Davi, e iam consagrando quem não era para ser consagrado. E nesse momento, que estavam com tudo pronto, alguém assistindo aquilo correu, falou com Betseba e disse para avisar a Davi. E Davi, tomando ciência de tudo que estava acontecendo lá, e alguém avisou: o banquete é grande lá, Davi. Está cheio de gente apoiando ele lá. Davi tomou um posicionamento, e no coração dele, Davi acabou dizendo: faça uma coisa, tomem a minha mula, levem lá para fora, encham um vaso de azeite aí, e coloquem Salomão em cima da minha mula. Não vai ter banquete para ele hoje, porque essa unção não estava marcada para hoje. Mas como alguém se apressou querendo ocupar o lugar porque está me vendo fechar os olhos, eu quero apressar o que é para Salomão. Eu não sei quem está pegando, mas já não. Eu, como rei, eu quero apressar aquilo que é para estar sobre Salomão. Por quê? Salomão só poderia assumir o trono, particularmente, com a morte de Davi. A alegria de Davi vai ser maior ainda, porque ele vai perceber que Deus está estabelecendo Salomão para ser rei, com ele ainda vivo. Isto porque ele faz questão de mencionar que Deus liberou uma palavra, e esta palavra que foi dita a ele, deixou claro que ele jamais ficaria sem substituto no trono. Mas Deus nunca, na lista que deu a Davi, incluiu o nome de outro a não ser de Salomão. E Davi poderia até questionar e dizer: Deus, mas olha de onde ele nasceu, olha o ventre que o gerou, olha quem é a mulher que é mãe. Só que Davi se cala, porque ele sabe que quem nasce de um ventre improvável é justamente aquele grupo de pessoas
que Deus marca justamente porque existe um número grande que não vai acreditar. Mas todos esses que não acreditam, Deus vai fazer com que eles contemplem que o céu e a glória de Deus está sobre você. Eu estou profetizando. Davi está simplesmente preparado para morrer. Mas antes de morrer, ele sente essa alegria no coração. Salomão vai ser rei comigo vivo. E isso não era um padrão, ou seria um padrão, porque você sabe biblicamente que no livro dos reis e no livro das crônicas, todo rei que particularmente vai assumir o reinado, seja em Judá ou Israel, depois da divisão, eles só assumem quando o pai morre. Davi é o único na história, eu vou dizer de novo, Davi é o único na história, nem o primeiro rei de Israel teve esse tipo de alegria, porque o filho morreu com ele. Davi está dizendo, eu vou morrer. Eu não vou assistir, mas estou ciente que aquilo que eu posso oferecer nesse momento, porque Davi agora está deitado. Alguém se apropriou do banquete lá, mas o que eu posso oferecer, eu estou oferecendo. Leva a minha mula. Coloca ele em cima. Porque nesse momento a mula e o azeite vai valer mais do que o banquete do desviado lá. Tem muita gente que acreditaria em uma unção promovida pela festa, pela organização, pelas bolas que soltaram, pelas buzinas. Só que enquanto alguém está lá dizendo é rei, é rei, é rei, a unção autêntica está caindo aqui do lado. Em alguém que está sem festa, sem mesa, sem banquete, mas o azeite está confirmando a chamada dele. Parece que eu estou observando o próprio Salomão no coração, olhando e dizendo, rei, eu nunca imaginei que eu fosse viver a experiência de ser rei sem festa. E Davi começa a deixar claro, vá em paz na mula, meu filho. Porque não é a festa que vai te autenticar. Não é o tamanho. Não é o espaço. É a ordem. Eu vou dizer de novo, é a ordem. Porque quem estava dando a ordem para ungir não era a gente que havia tomado um posicionamento e se rebelado e se juntado para desfazer aquilo que Deus já havia estabelecido. Não, quem estava dando a ordem era alguém que um dia não levantou uma bandeira dizendo Deus me ache. Não, Deus olhou e disse, Samuel, vai lá que eu achei. Vai lá que eu achei. E eu gosto desse tipo de consagração. Eu amo esse tipo de unção. Que muita gente olha, não vê nada, não enxerga nada, mas Deus olha e diz, eu vou confirmar porque a ordem é minha. Eu vim profetizar para alguém que tem fé. E quem tem fé levante a mão, porque o que é teu já foi determinado pelo rei. Eu vou dizer mais uma vez, o que é seu já foi determinado pelo rei. O que está estabelecido como plano, como propósito para a sua vida. E eu não posso fugir do que Deus estava usando o pastor Alex aqui para falar. O que é teu já está reservado, já está estabelecido. Eu queria que aqueles que creem em profecia abram a boca aqui para dar um grito de glória a Deus e pega o que Ele está liberando. Oh Jesus, eu estou todo arrepiado. Segure na mão de alguém do seu lado, balança esse irmão, balança essa irmã, dá uma sacudida na mão dele e diga, é com você que Deus está começando a falar. Olha para ele, mas diga bem alto, diga, não tem festa, diga, não tem aplausos, diga, não tem um amontoado de gente, diga assim, mas tem a mula e a unção. Dá uma olhada para alguém do teu lado e pergunta para ele, só para a gente começar, diga para ele assim, você prefere a festa ou o azeite? Ei, eu
Eu não vou derramar, mas só para você entender. Lá na festa, que é isso aí, menino? Não, isso é uma bagunça que a gente arrumou aqui. Uma bagunça. Isso era unção bagunçada, é um negócio bagunçado. Ó. O que é que vocês estão fazendo com isso aí? Isso aqui é azeite. Azeite? Não, mas isso aí não é daquele da qualidade de Samuel, não. Não pode ser. Não. Aqui do outro lado tem a figura de um sacerdote e Salomão, ouvindo. Deus estabelece Salomão como rei sobre o seu povo. Eu penso, ele curva a cabeça e aquilo, mas irmão, aquilo é gostoso demais. Quem já recebeu autêntico sabe que é gostoso. Eu estou falando porque, né, tem por aí, tem. Esses dias eu vi um kit, ó. É um kit. Aí um pastor amigo meu disse: Jefferson, é tudo acessório. O ministério não é isso aí não, Jefferson. É acessório, viu? Vem com Bíblia, vem com tudo. A Bíblia do pastor, a credencial do pastor. Vem com tudo pronto. Com tudo pronto. E ainda diz assim: pode ficar tranquilo que a gente faz a festa. Quando é autêntico, Salomão recebe na cabeça, na barba. Não precisa, não, sem marketing, sem muita coisa. Quem está na festa lá vai começar a ser atraído para cá. Porque aqui tem 3 coisas no coração que nasce quando aquilo que cai sobre a cabeça dele é autêntico. Primeiro, o desejo de se separar para Deus. Não tem outra coisa. A gente olha para o capítulo de número 2, capítulo 3, ele já começa tomando a decisão de dizer: vou me isolar. E vai fazer o quê? Diz: eu vou lá encontrar Deus no monte. Quando é autêntico, o outro antes de ser, já caiu na festa, na bagaceira. O de cá, sem festa, sem nada, olhou e disse: não vou abraçar ninguém agora. Eu quero saber onde eu encontro Deus ainda hoje. Uma segunda coisa que nasce nele, dentro de Salomão, nasce. E não é impulso do pai, não. Ele assistiu o pai adorando. Mas é uma coisa que nasce dentro dele. Como era autêntico o azeite, ele dá uma olhada e diz: Deus, eu quero fazer entrega de tudo que eu tenho de melhor. Eu vou continuar. Terceiro, ele diz no próprio coração dele, ele vai dialogar mais na frente, eu não vou chegar lá, mas ele vai dialogar, ele vai dizer: Deus, sabe como eu quero que esse reinado aconteça? Pautado em escolhas acertadas. Se é para liderar, não me deixe escolher errado. E a pergunta seria: o que é que você quer? Ele poderia dizer: me dá o mundo na mão, e Deus daria. Só que o grito dele que ecoa ele diz assim: me dá sabedoria. Quando é autêntico é diferente, né? Porque a unção autêntica o coloca em outro nível. Ele não está olhando, não, ele diz: isso é consequência. Isso é consequência, respeito, honra, sabe, ouro, prata, isso virá. Ele diz: isso virá. Eu não, eu quero sabedoria para entrar, sabedoria para sair, para falar, para ministrar. E essa sabedoria vem a ele e ele a descreve no livro de Provérbios como a sabedoria personificada. E ele descreve as palavras e o cântico da sabedoria, quando a própria sabedoria diz para Deus: antes, aí você pega a senha.
Porque fala com Deus e diz a Deus assim: antes que o mundo foste criado, tu me possuíste. Ele vai descrevendo uma série de coisas falando dessa sabedoria, só que ele dá voz a ela, porque ele entende que essa sabedoria que ele recebe não é uma iluminação na mente, é a manifestação de uma pessoa. E você sabe de que eu estou falando, porque um grupo de fariseus quis colocar essa pessoa contra a parede. E saíram de lá olhando para ele, dizendo: com que autoridade você faz estas coisas? Ele diz: eu vou responder se vocês me responderem. Aí comigo aí, eu sei que tem alguém comigo aqui na reunião. E aí eles olharam e disseram: é melhor não responder a ele não, que senão vai ficar feio para a gente. Então ele disse: eu também não respondo. Aí a sabedoria deixa de falar com um fariseu extremamente religioso para falar com um cego que grita na rua. Eu estou falando que Deus está interessado em gente improvável nesta noite. Eu vou profetizar, porque o Espírito de Deus, ele falou muito forte comigo, e eu dobrei os joelhos para ficar com ele, e ele falou muito forte que ele vai começar a transformar a realidade de gente improvável nesta noite aqui. Não tem muita coisa do ponto de vista humano, mas o que está aberto lá em cima vai fazer uma diferença tão grande na tua história. Vai fazer uma diferença tão grande nos teus passos, no falar, no agir, na forma de ser. Prepare-se, porque Deus vai plantar dentro de você algo extraordinário. Agora olhe para mim, no capítulo de número 2, Davi já está pronto para morrer. Ele olha para Salomão e vai compartilhar algumas coisas. E diz para ele: olha, eu vou te dar 3 orientações. Primeira delas: seja homem. Homem para quê, pai? Para reinar? Disse: não, filho. Para aguentar o que contraria e o que pesa. Porque daqui a pouco o seu pai que te ama vai morrer. E eu não quero você nas noites em crise, chorando porque perdeu. Eu quero você como um homem firme, sabendo que seu pai sabe por que morreu. E ele morreu por uma causa, deixando o bastão na sua mão para que a causa continue. Porque Deus me proibiu de construir um santuário para ele. Mas ele disse que amou a minha tenda. Filho, eu estou dizendo a você, para você ser homem, para que você faça a Deus amar o templo como ele amou a minha tenda. A sua responsabilidade é muito grande, porque eu atraí Deus com coisas muito simples, e eu quero que você convença Ele de que nas riquezas do que você vai apresentar, Ele também pode ser glorificado. Um segundo conselho que eu quero te dar, isso aqui é muito sério. Ele diz para ele: seja firme. Firme nas decisões, firme nas escolhas. Você vai se relacionar com muita gente, e eu vou lhe dizer, eu estou indo, isso aqui é muito pesado. Ele diz assim: mas vai ficar gente do meu passado na sua vida. E eu estou preocupado, porque com quem é do meu passado, eu, como Davi, sei lidar. Mas me preocupo se você vai saber. Porque eu não estou indo embora com Deus matando quem é do meu passado. Quem é do meu passado está aí vivo. E eu vou lhe dizer, viu? No meio desses está Joabe, que me traiu. Simei, que jogou pedra em mim. E tem um que eu vou te pedir uma coisa. Ele errou, mas tem misericórdia dele. Só não alivia. Não mate, deixa ele vivo. Porque ele, em dias que eu fui muito afligido, ele balançou um pedaço de pano chamado estola sacerdotal
E Deus falava comigo na boca dele. Ele errou comigo. Mas meu filho, eu lembro dele com a arca no ombro. Era tremendo. Tem alguém que está comigo aí, né? Joabe vai morrer. Simei, particularmente, recebe uma orientação e depois vai sofrer danos porque desobedeceu a orientação. Mas quando ele chega no terceiro, eu gosto de Salomão, porque em um ponto ele leva em consideração o que Davi faz, mas o que ele vai fazer? Eu penso que dói demais para quem vai viver o que esse homem vai viver. Esse homem que eu estou falando aqui, o nome dele que é citado é Abisai. A gente fala dele e eu só vou citar 3 momentos interessantes, porque a vida dele está alicerçada e aparece para a gente a partir de uma fuga. E eu particularmente, eu sei que a maior parte dos homens que a gente gosta de ler sobre eles não são homens que fogem. São homens que encararam, venceram, triunfaram, mas eles teve que fugir. A Bíblia deixa claro que um sacerdote, quando Davi esteve em Nob, apoiou Davi porque Davi estava fugindo de Saul e foi alimentado por esse sacerdote comendo os pães sagrados. Diz a Bíblia que quando esse sacerdote alimentou, Saul ficou sabendo através de Doeg e veio de encontro àquela geração sacerdotal. Haviam 86 pessoas ali. 85 sacerdotes foram assassinados pelas mãos do algoz que Saul ordenou para matá-los. Porque nenhum dos soldados dele quis partir para cima de sacerdote, porque sabiam que sacerdote podia ter feito o que fizesse. Quem tratava com sacerdote é Deus. Só que eles partiram para matar. E Saul disse a eles: vocês me traíram, apoiando aquele que é o meu inimigo Davi, e mandou matar todo mundo. Morreram 85 sacerdotes. Tinha um que estava sendo preparado para ser, e entendia: eu só posso ser quando meu pai morrer. No dia que Saul matou o pai dele, ele viu o pai tombando, e ele não teve nem direito de chorar o luto do pai, de chorar a partida do pai. Ele já teve que agarrar a chamada, e com a morte na mente, ele teve que começar a exercer o ministério dele. E ele agarra a estola sacerdotal e parte. O texto de 1 Samuel, no capítulo de número 23, o verso de número 5, por ali, a Bíblia diz que ele corre até onde está Davi, relata a Davi tudo o que aconteceu. Davi olha para ele e diz assim: fica do meu lado, até porque eu quero caminhar no reino, mas sem um sacerdócio não dá. Eu quero reino e sacerdócio ligado a mim. Eu vou viver as promessas do meu Deus de reino, mas eu quero um sacerdócio apegado a mim. E ele pega aquele sacerdote com aquela estola sacerdotal e carrega. Davi vai parar em 1 Samuel, capítulo de número 30, em Ziclag, terra dos filisteus, que Aquis havia presenteado ele. E ele recebe aquela terra. Aquela terra foi invadida, queimada, e tudo que havia lá de valor foi levado pelos amalequitas, por um grupo de amalequitas. Esses amalequitas que invadiram aquele território não estavam tão distantes. Davi vai falar com Deus e diz: Deus, eu estou angustiado, porque o povo está chorando, gritando, a cidade está queimada, e eles estão olhando para mim e se perguntando o que é que eles vão fazer da vida dele agora. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Deus diz: parte para cima e encara o problema, porque eu serei com você. E ele só ouve isso porque aquele homem chamado Abiatar pegou a estola, o Urim e o Tumim, as chamadas pedras de fogo, luz e perfeição, e balançou diante de Deus. E Deus bradou na boca do sacerdote, que geralmente não profetizava, apontava a direção, mas nesse dia profetizou. E Abiatar abriu a boca e mexeu tanto com o coração de Davi, que Davi pegou 600 homens, partiu. No meio do caminho ele perde 200 homens e parte com 400 para cima. E a Bíblia diz que ele consegue recuperar tudo que foi perdido e volta para a cidade. Só que a partir dali, a vida de Davi não vai ser mais a mesma.
Porque o próprio Davi vai começar a caminhar para viver a segunda unção que ele recebe em Hebrom, depois em Jerusalém. Uma vez que ele recebe essa unção, a Bíblia deixa claro, o reinado dele já está estabelecido, mas ele olha para si mesmo e diz assim: eu não quero de forma alguma reinar sem o sacerdócio aqui. E Abiatar grita: eu não estou aqui, Davi, tem mais alguns comigo? E Davi diz: eu sei que você está aí, mas está faltando aquilo que autentica seu ministério. O que é? Ele diz: a arca. Vamos buscá-la. E eles partem para buscar essa arca e trazer de volta. Saul passou o tempo da vida dele reinando sem a arca e nunca se preocupou. Davi diz: eu não vou começar a reinar sem a presença. Pega a arca, traz. E na medida que vai trazendo, você sabe, ele cometeu um equívoco. Porque pegou aquela arca, colocou para os bois carregar. E a arca, quem tinha que carregar, você sabe, era sacerdote. E quando os bois vieram, os bois tropeçaram. E um dia Deus falou algo comigo que eu vou só compartilhar rapidamente aqui. E disse para mim: filho, não toca nos bois. Eu disse: Deus, eu não entendi. Ele disse: não toca nos bois, Jesus, mesmo que eles tropecem. Se você pode, não toca em quem está carregando. Abraça quem tropeçou. E quando Deus falou isso comigo, eu entendi. Porque às vezes, porque o boi que está carregando a arca tropeça, alguém olha e diz: não cantava, não era? Não orava, não era? Não queria ser o instrumento da igreja? Olha aí, cadê a arca agora? Só que Deus falou algo comigo e disse: abraça os bois. Davi cometeu um equívoco, parou e disse: coloca a arca aqui. Tirou a arca daqui, depois colocou aqui. Aqui ela não fez nada. Levou para a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom prosperou. Eu não estou falando do trajeto da arca. Só que quando essa arca vai vir, e Davi diz: agora que Deus teve misericórdia da casa de Obed-edom, a gente sabe pela família abençoada que Deus está querendo voltar para casa. Aí Davi olha e diz: cadê o exército da arca? Quem aparece? O antigo fugitivo. Estou aqui, rei. Perdi pai, mas não perdi a estola. Perdi terra, mas não perdi a estola. Perdi casa, mas não perdi a estola. Passei por muitas coisas no caminho, mas não perdi a essência do que papai me ensinou. E eu sei como carregar a arca. Ele é um dos que, quando vem carregando a arca, Davi não aguenta o que a presença que vem com eles ali. Tira o manto que está por cima e começa a dançar. Mical estava lá na janela, era para descer e pular no meio daquela glória, irmão. Mas tem gente que não quer entrar. E Deus te chamou esta noite aqui, não foi para olhar, foi para entrar no ambiente. E você vai entrar daqui a pouco, eu estou só preparando o caminho. Quando essa arca está vindo, Davi baila, dança. E alguém olha e diz: amostrado. Diz: amostrado não, sou adorador, dá licença. De vergonha, vergonha é pular de outro jeito. Hoje não, hoje eu decidi não estar na rua pulando. Eu vim pular na presença do rei aqui. Só que é uma coisa muito interessante. O Abiatar vem com Davi. Vem com Davi. Vem com Davi. E por incrível que pareça, ele vai com Davi até o fim. Só que uma falha que ele comete, porque ele viu a festa, aí se animou, pastor Leite, na hora que Adonias estava para ser consagrado. Aí ele foi lá, disseram a ele: olha, tu não pode comer isso, mas tem um negócio lá que tu pode comer, é cheiroso, gostoso, bom, vai lá. Aí ele foi, entrou na festa. O coração dele nunca teve ali. Porque a vida toda com a arca, a vida toda com a estola sacerdotal, você acha que o coração dele estava naquele banquete? Não estava.
Só que Davi olhou e disse, já que ele foi para lá, Davi entendeu que ele apoiou Adonias, que ele apoiou aquela turma toda. Então Davi olha para Salomão e diz assim: matar não mate não, porque Saul já matou o sacerdote lá, e quando ele chegou, ele já chegou traumatizado, fugido. Eu abracei ele, e na hora das minhas maiores angústias, ele orou por mim, profetizou para mim, batalhou comigo. Mas não deixa ele aqui. Salomão chama Abisai no texto que eu li. E o que eu li aqui, gente, me fez chorar por meses. Porque quando ele chama, eu queria ter me visto nessa hora no lugar de Salomão, dizendo para algumas pessoas: saia da minha vida, saia da minha história, saia do meu caminho. Só que quando eu estava lendo, o Espírito de Deus disse para mim: calma, Jefferson, calma aí. Eu disse: por quê? Ele disse: filho, em quantos momentos na vida você não sentiu que amava a arca e a estola, mas quiseram te puxar para o banquete, filho? E eu olhei, quando eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo, eu comecei a tremer, pastor Alex, porque eu comecei a me ver no lugar de Abisai. E eu comecei a me ver como um sacerdote, ouvindo aquilo que Abisai vai ouvir, porque o que Salomão grita para ele é isso aqui: eu vim te avisar hoje. O que é, rei Salomão? Que você vai ter que deixar a estola no chão. O que é? Que você vai ter que deixar o urim e o tumim no chão. O que é? Que você vai ter que sair de perto da arca. O que é? Que você vai deixar o altar. O que? Que você vai deixar o candelabro. O que? Que você vai deixar a mesa dos pães. O que você precisa ouvir? Você vai sair de toda a conexão com o santuário de Deus. E a partir de agora, eu grito para que todo mundo ouça: você não poderá mais ser sacerdote. Quando ele diz isso, o que está acontecendo aqui é muito sério, é uma destituição. Ele arranca as credenciais dele, tira o manto, vem cá. Cadê sua credencial de sacerdote aqui? De gente que vem da árvore genealógica dos grandes sacerdotes, inclusive de Eli. Me dê a carteira. Olham para ele e diz para ele: me entrega tudo que você está na mão, que te coloca aparentemente como homem do altar, como homem do santuário, como homem da arca. E olha para ele e diz: saia da minha frente. Aí grita para ele assim, ó: vai para Anatote. Vai para Anatote. E Salomão naquela hora estava dizendo para ele: eu estou lhe jogando fora daqui. E ele olha e diz: acabou para mim. Por quê? Ele entendia. E quem não entendia isso? Ou havia sacerdócio em Nob, ou havia sacerdócio em Jerusalém. Se não há ali, pode aparecer qualquer um fazendo fumaça, alguém olha e sabe o que é que diz? Não é de Deus não, viu? Eu não creio naquilo não, tá? Descaracteriza. Por quê? Porque vai olhar e dizer: cadê a credencial? Cadê a estola? Cadê o urim e o tumim? Cadê ele próximo do tabernáculo? Cadê ele próximo do altar? Cadê ele próximo? Ele vai olhando e dizendo: rei, eu sei que eu estava lá naquele banquete, mas rei, eu vi que era negócio da carne, não queria estar naquilo não. Meu coração nunca esteve lá, eu passei uma vida com Davi. E mais, porque Salomão diz a ele aqui: eu lembro que você carregou a arca com o papai e chorou com ele. Rei, tu lembra das minhas lágrimas? Lembra do peso que eu carreguei da presença até aqui? E estás me julgando só porque eu fui ali? Eu não faço parte daquilo não, rei. O meu negócio sempre foi com Davi. O meu negócio sempre foi com a arca. O meu negócio sempre foi com as coisas lá de cima. Mas eu estou vivendo isso aqui, não é porque eu quero,
Não é porque eu desejo, não é porque eu planejei. Eu fui apenas no meio da caravana que ia, porque tinha outros lá. E eu sou o único que estou me tornando vítima desse processo. Mas, ei, o Senhor dizer para mim qualquer coisa, eu aguentaria. Falar de mim qualquer coisa, eu aguentaria. Mas o Senhor me mandar largar a estola sacerdotal. O Senhor tirar de mim o que Deus me deu, junto do teu Pai. O Senhor tirar de mim o sacerdócio que Deus me deu, Senhor. Rei, e ele sai, as lágrimas, gente, caindo aqui, ó, e ele vai andando. O Senhor quer que eu vá para onde, rei? Você vai para Anatote. Por que o rei está mandando ele para lá? Porque no período em que ele estava com Davi aqui, ele se apaixonou por Anatote. Só que ele nunca, escute bem isso, ele nunca pensou em habitar propriamente lá. Ele pensava em colher de lá. Então, sabe o que ele fazia? Ele pegava umas sementes pequenas, levava para o território de Anatote, que era um território desprezado. Tem alguém comigo aqui? Então segura. Ele pegava aquelas sementes pequenas e levava para lá e jogava lá no campo. Jogava e voltava e dizia: quem sabe um dia não brota aqui. Pegavam as sementes, era como que fosse uma garantia para a aposentadoria sacerdotal dele. Só que ele nunca pensou que fosse convidado a sair do lugar do altar, do lugar aonde ele gastou o tempo todo com a arca no ombro. Monta, desmonta, mexe, faz tudo, cuida, zela, limpa. Mas ele é obrigado a ir. O Senhor quer que eu vá para onde? Vai para Anatote. Fazer o quê? Vai para Anatote. Ele vai. Ele chega em Anatote. Ele vive as piores crises que qualquer pessoa que já foi jogada fora vive. São conflitos violentíssimos que ele vai viver lá. Por quê? Porque todo dia ele vai cuidar das sementes que ele jogou durante bom tempo. Cuida da terra, cuida da semente, cuida da terra, cuida da semente. Mas de quando em quando, pastor Alex, quando batia a noite, ele fechava os olhos diante de Deus e dizia: Deus, que saudade da estola, Deus. A ideia é: eu vou te obrigar a se acostumar com outra coisa. Viva do campo, faça no campo, cresça no campo, mas sacerdote você não pode ser, porque aqui sacerdote só é reconhecido em Nob, e Nob não tem mais do que Saul matou todo mundo. Sacerdote só tem aqui em Jerusalém. Tem que andar com a roupa que a gente manda, tem que carregar a credencial que a gente tem. Se não for da convenção, não dá. A gente não reconhece sacerdote em outro lugar. E ele vai, passa-se um dia, 2, 3. Você lendo o texto, você não vê isso. Mas quando eu leio outro texto que está na Bíblia aqui, você vai dar glória a Deus comigo. Porque ele vai, passa-se um dia, semana, alguns meses. E ele ali, que saudade do incenso, que saudade do altar, que saudade da arca. Faz tempo que Deus não toma a minha boca. Faz tempo que Deus não fala através de mim. Faz tempo que eu não sinto a presença dele como eu sentia lá. Faz tempo que eu não vivo aquelas experiências de alguém me chamar para ter uma direção de Deus e eu falar e o céu descer para me dizer o que alguém precisava fazer, quanto a uma decisão que precisava tomar. Faz tempo. Ele começa a chorar em Anatote. Ele sofre em Anatote. Ele está solitário em Anatote. Ele está isolado em Anatote. Ele está abandonado em Anatote. Ele está esquecido em Anatote. Quer ver ficar pior? É que lá de Jerusalém, alguém começa a fazer incenso lá. O incenso sobe. Ele de longe, à vista, ele conhecia. Ele fazia daqui, ó. Eu conheço esse cheiro. Aquilo é gálbano, estoraque, onixa. Mas eu vou voltar para o campo. Deus começou a fazer uma coisa.
Do nada, gente começou a sair de lugares. Do nada. Nunca, eu vou lhe dizer conhecimento de causa, nunca na história havia acontecido de gente sair dos lugares para ir para Anatote, ficar lá, armar uma tenda e querer morar lá. Ninguém. De repente começou a chegar gente. Eu posso ficar aqui? A terra é minha aqui. É. O que é que o senhor quer que eu faça para me deixar morar aqui? Disse, por enquanto você vai ficar cuidando do campo. Aí ficaram trabalhando para ele. Sério. Saul matou 85. Eu não estou inventando nada. É uma coisa que eu acredito. O pai dele liderava 85 sacerdotes. Só que era inobe. Deus manda 85 homens para morar em Anatote. Dá uma olhada para alguém e diga, fala alguma coisa agora. 85 homens para morar lá. Cuidando do campo, cuidando do campo, cuidando do campo, cuidando do campo, cuidando do campo. E ele olhando, ele começa aqui, Teve um dia eu penso isso. Que ele, não, mas é sério. Começou a juntar umas pedras aqui. Aí lembrou. Era assim que fazia altar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que ele levanta, eu penso que ele começa a chamar os homens. Vocês do campo, para tudo! Para tudo! Aí eles pararam. Vem para cá! Eles vieram. Por que o senhor não chama? Ele disse, dobra o joelho aqui. Ele disse, eu não posso fazer o que eu fazia lá, mas orar ninguém me impede, né? Parece que eu estou vendo. E ele falando, bendito és tu, Deus de todo o universo, Senhor dos céus e da terra. Aqui estamos nós em Anatote. Na hora que ele começa a fazer essa oração, quem estava aqui disse, o que é que o senhor tem? Que o senhor começou a orar e eu senti uma paz tão grande em mim. Ele disse, fica quieto, vai para o campo. No outro dia ele olhou para o altar. Aí chegou junto, só que ele não precisou chamar. Dessa vez, veio todo mundo para o altar e disse para ele, como é que ora daquele jeito? Aí ele começou a ensinar a orar. Parece que isso não está na Bíblia, eu vou lhe mostrar. Ele começa a orar com todo mundo. Começa a orar. Daqui a pouco o pessoal diz, isso é o quê? Disse, aqui é um altar. E é usado para quê? Disse, para isso aqui, me dá aqui. Colocou lá. Isso aqui é para sacrificar. Para quê? Para oferecer esse cheiro aqui, sabe, para Deus. Deus quem é ele? Ele começa a falar. Olha, quem foi jogado fora começou a discipular a gente. E nesse processo do discipulado que ele vai fazendo, a Bíblia diz que aqueles homens começam a crescer. E crescem. Aí olha, daqui a pouco na mente, sem nunca ter visto, eles sabem o que é um candelabro. Eles sabem o que é mesa dos pães. Olha, o Abiatar, ele contou a história do tabernáculo, da tenda de Davi, da arca. E foi contando tudo para esses homens. Esses homens olharam para ele e disseram, como é que a gente faz para ser isso aí? Aí ele disse, não é assim. É que tem que ter uma linhagem. Ele disse, linhagem E o senhor ainda é um sacerdote? Por que não está lá? Aí pesou, porque ele tinha que dizer para quem ele estava discipulando que ele foi jogado fora. Mas como dizer? Eu penso que um abriu a boca e disse assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor sabe que eu vim parar aqui? Porque me mandaram sair da onde eu estava. Ele disse, então eu posso contar. E ele conta. Só que daqui a pouco ele começa a entender. Peraí, vem cá. Quando eu estava orando, você disse que sentiu o quê? Disse, eu senti uma paz. Isso era o que o povo sentia lá quando eu orava com a estola. Quer dizer que eu oro sem a estola.
Você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus estava despindo ele de uma roupa. Porque se ele não é colocado para fora, ei, eu não estaria aqui. Porque é justamente o fato dele ter sido colocado para fora e perdido a roupa, que eu e você está aqui. Porque senão a gente ia ficar na cabeça da gente que Deus era só Deus de Israel. Mas ele levantou aqui uma geração sacerdotal que, se eu perguntar, cadê a arca? Você vai dizer, eu não tenho no ombro. Se eu perguntar para você, cadê o candelabro? Você vai dizer, eu não tenho nas mãos. Se eu perguntar, cadê a mesa dos pães? Você vai dizer, eu não tenho na mão. Mas se eu falar de oração, se eu falar de adoração, se eu falar de altar, eu estou dizendo que alguém te despiu, porque de você vai nascer uma geração que não vai precisar daquele padrão sem vergonha que algumas pessoas carregavam. Tem algo que Deus vai te dar que é único. Eu vou dizer mais uma vez, quem tiver fé, levante a mão, dê um grito de glória a Deus nesta casa. Fique com a mão levantada, porque eu estou sentindo que a nuvem de Deus está aqui. Eu vou esperar você abrir a boca nesta noite, porque eu não estou falando para sacerdotes que estão com a estola na mão, que estão com o cajado de Arão na mão, mas sabem orar, sabem adorar, sabem levantar altar. Segure forte a mão de alguém, por favor. Levante a mão dele bem alto nesta hora. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Algo de Deus está entrando nesta casa. Deus está achando gente aqui. Está em Anatote, mas ainda sabe o que é oração. Está em Anatote, mas ainda lembra o que é altar. Está em Anatote, mas lembra como é sentir a presença de Deus na vida. Está em Anatote, mas ainda sabe o que é profecia. Está em Anatote, mas ainda sabe o que é a glória de Deus na terra. Olhe bem para aqui. Olhe bem para cá. Quem tem a Bíblia, balance ela assim bem alto. Diga comigo. Diga, este livro me autentica. Diga comigo, mas diga bem forte. Diga, não é a roupa, fale alto. Diga, não é as pedras. Diga, não é o altar deles. Diga, não é a mesa deles. Diga mesmo, é esta palavra que confirma o que Deus me deu. Onde eu pisar, Deus confirmará a obra das minhas mãos. Diga, eu não tenho a credencial deles, fale alto, mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma história com a arca. Ninguém vai apagar a minha história com Deus. Pegue essa Bíblia, por favor. Abra no livro de Jeremias, capítulo 1. Se eu ler e você entender, dê um grito de glória a Deus bem forte aqui dentro. Jeremias, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Deus vivo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam
assim, diga. Mas diga bem forte, diga. Diga bem forte, diga. Dizem que em Anatote não nasce sacerdote. Diga, mas Deus me colocou naquele lugar para gerar. Só quem crê, fica de pé comigo dando glória a Deus agora. Agarre as mãos de alguém, por favor. Diga para ele: a sua geração vai nascer mesmo sem arca, sem estola, sem candelabro, sem altar de incenso, sem altar de holocausto. Diga, vai nascer a cada semente, a cada lágrima, a cada gemido, a cada palavra profética. Fala para ele, diga, a sua geração vai nascer. Diga, é nesta Anatote da sua vida que vai nascer quem tem que nascer, que vai se levantar quem tem que se levantar. Eu vou profetizar mais uma vez. É nesta Anatote da sua vida que vai se levantar quem Deus quer levantar. Feche os olhos, curve sua cabeça. Eu estou vendo a nuvem de Deus sobre a cabeça da igreja. Abra a boca agora e ore em línguas aonde você está. Neriara da cando memeni, nariara da rede gedegereha. Toyena shaya mia da gasemi, kawabandori bitekete ya narga da garagahas, eneriara kete kada kova nasemi, aduri bikalabaya derigi harigi ova nasia, edere costa nobre guiada da guerra. A nuvem vai tomar conta deste lugar. Fique de olhos fechados e deixa ele lhe tocar agora. Você vai recomeçar. É você quem vai abrir o céu naquele lugar. É você quem vai abrir o céu naquele lugar. É você quem vai abrir o céu naquele lugar. Quando você começar a abrir a boca, alguém vai dizer: eu não te reconheço. Mas o céu vai dizer: a tua oração chega. Eu não sei você, mas eu estou sentindo vontade de dançar aqui. Cadê você pra dar lugar? Cadê você pra dar lugar? Vai pra Anatote. Ebioconcho conte que via sai, como no bidi que asso, ao itio fau e que mitia, como ti que me dá canto, estou como de que asse, ao itio fau e maio, é me pra canto que me naquia, eu ia céu e caui, chamo-te. Abodiquias, chamando como Deus, Amodias, está aí,
É baui. Como no diki. Teu Yavaios. No culti. Ami plaste. Abotike. Kamanubi. Shawibida. Anjo. Keminigidigi. Evaduki. Nemi placanto. Stawi. Ayo. Chamando. Kamanaras. Ebidiki. Ste. Revori. Emanas. Ediki. Adash. Está descendo, enquanto tu ministras agora, está descendo um grande sinal. Não ficarás sem direção, porque está tudo estabelecido por Ele. Ele será honrado nos próximos dias. Deus poderoso. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente? Corre aqui para o altar quem pode correr. Vem para o altar agora quem pode. Vem para o altar quem pode. Vem, vem, vem. Corre, mulher, corre, moça. Corre, jovem, vem, 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 vem. Eu quero convidar a igreja para estar aqui na frente agora. Corra. Vem aqui na frente porque eu quero orar por você. Eu estou lhe desafiando nesta hora. Chegue até perto do altar. Venha. E eu estou convidando toda a igreja para estar aqui perto do altar. Pastor, o senhor sabe o que está fazendo, eu sei. Porque hoje vai nascer algo diferente a partir da tua vida. Alguém vai ouvir falar da tua Anatote depois de hoje. Alguém vai ouvir falar daquilo que nasceu, porque chegou a hora de Deus na tua vida. Chegou o tempo de Deus. Eu sei que eu não programei nada com vocês, mas eu queria que vocês cantassem Restitui, se puder. Dá para tocar e cantar aí? Porque vai haver uma restituição de uma honra de Deus. Pastor Alex, esteja no altar comigo. Preciso do Senhor sempre aqui. Escuta, filho. Escuta, filho. Tu desejas mesmo? Tu queres mesmo? Tu sabes que não é fácil o caminho. Tu sabes que tem pedras. Tu sabes que tem espinhos. Mas conforme a tua petição, Deus começa a entregar algo aqui ao teu coração. Enquanto a igreja está glorificando o nome dEle, Ele está liberando uma nova unção sobre a sua vida. Eu quero de volta, quero me sarar-me. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
Aqueles que estão aqui na frente, os que podem abrir a boca para glorificar a Jesus por 1 minuto e meio. Enquanto você glorifica, Ele vai lhe renovando aqui enquanto os meninos ministram. Pode cantar. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Você pode fazer um barulho de glória aí mais alto. Você pode fazer um barulho de adoração aí mais alto. Ei, andaga na cama, nas. Meriara da cama mandou vender que me menia na gande que meriara da garabaiova. Oh, e me dari no venide que no vanara da cando meninde veta. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. A unção sobre a chuva que o Senhor tem preparado sobre a chuva. Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. A geração está nascendo, pastor Alex. A geração sacerdotal do Anatote está nascendo. Agarre a mão de alguém, vamos orar neste momento. Vai haver um avivamento no meio de casas e famílias. Vai haver um renovo tão grande na sua casa e na sua família, que dentro de poucos dias eles vão estar adorando a Deus com você aqui na igreja. É uma geração que não tem a estola, mas tem a fé. Não tem a mesa dos pães, mas tem esperança. Não tem o candelabro, mas tem a promessa. Não tem a arca como objeto de madeira, mas ainda tem Deus na vida. A tua geração vai nascer em Anatote. A tua geração nascerá em Anatote. Eu vejo filhos pregando. Eu vejo filhas profetizando. Eu vejo casais ministrando debaixo do poder uns sobre os outros nas casas. Eu vejo um grande avivamento de Deus chegando para esta Anatote. Se eu fosse você junto com este irmão, eu começava a orar em línguas bem alto aqui neste lugar. Jesus quer batizar aí agora. Terra, entra neste refúgio. Ela me dar a raça. Eita, entra. Marcha comigo neste refúgio. Eu te tomo deste calacetéria anemia. Ela me dá a ganora e me quer me raça.
Deus sobre a tua vida. Recebe agora. Agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Rabacalabachore mandalabasu. Remianamachere cantalabaraba. Há uma graça de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui. Abra sua boca e adore a Ele. Abra sua boca, abra sua boca. Deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Deus está enchendo gente aqui. Seja renovado agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Calabassore mandaraia. Oh, Jesus. É esse barulho que o diabo não gosta de ouvir. É esse barulho que o diabo não gosta de ouvir. É o que está na sua boca. Vai adorando aí, irmão, vai adorando. Talvez nunca mais você sentiu uma atmosfera como essa. Não tenha medo, é a presença dele. Pode entrar, pode beber, pode entrar, pode tomar do vinho que está sendo derramado, pode receber do azeite que está sendo derramado. Toda unção que quebra o jugo, que despedaça o jugo, seja revelado agora, recebido agora. A unção profética sobre a sua vida. Calabarabachore mandarabassuia. Rabacanta lamanana xere mandaço. Tem muita presença de Deus aqui. Tem muita presença de Deus aqui.